Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo e o YouTube está recomendando o nosso canal para você pela primeira vez, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Não precisou pensar. Todas as vezes que ele pensou, deu errado. Todas as vezes que ele parou para pensar, ele deu errado. Então, no Tite, eu acho que eles viram o Tite livre, aquela escolha, não ficou pensando em quem, não ficou analisando 3, 4 treinadores, foram ali direto. E acertaram porque foram direto, não ficaram pensando muito. Porque eles não têm, na minha visão, o Marcos Braz, Landim, eles não têm o tato e a visão de escolha de treinador de futebol. Não tem, porque já mostraram isso, né? Pô, escolheram mal pra cacete várias vezes, né? Pô, escolheram muito mal. Acertaram mesmo de vez, acertaram com o Dorival e depois erraram e mandaram o cara embora. Agora com o Tite acertaram. Então eu acho que o Flamengo, na minha opinião, apesar que é março, Mauro, você me perdoe, mas eu sou aqueles caras que já crava em março. Eu acho o Flamengo o time a ser batido e, na minha visão, o único que pode bater de frente com o Flamengo nesse momento é o Palmeiras, porque bater de frente significa disputar o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, pontos corridos, e disputar o título. O Inter ele pode ganhar do Flamengo em casa e fora, mas tem que ver se vai disputar o título. É isso, bater de frente é isso para mim. Não é você jogar um jogo ou dois e ganhar, ou dificultar o jogo para o adversário que é mais forte e pegar 10º lugar no campeonato e aquele time ser o campeão. Bater de frente em pontos corridos é disputar o título com. E o Flamengo vai disputar o título. E eu acho que o Palmeiras, nesse momento, é o grande concorrente, né, o grande rival do Flamengo para a disputa do título, não jogos individuais. Nossa enquete, a pergunta é a seguinte: qual clube do futebol brasileiro pode bater de frente com o Flamengo atual do Tite? Atlético Mineiro, 6%. Internacional, 18%. Palmeiras, 53%. E ninguém, 22%. O Palmeiras, na inércia ali, sem dúvida, vai ficar como o seu principal concorrente, como foi nos últimos anos, né? O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro. Também faz uma temporada muito boa aqui em São Paulo, cobrando na turma. Ainda sobre o Flamengo, o 2019, o único cara que ainda segue como titular é o Arrascaeta. Ou seja, né, há alguns anos, Mauro, a gente pensou, não, o Flamengo tem que fazer uma reformulação, tem que fazer uma reformulação. Esse negócio foi feito. Pouco, pegaram jogadores que só agora entraram como titulares, mas foi feita uma boa limpa. Né? Só o Arrascaeta que é o titular. O Tirone, tá ruim. Tá embolando muito a sua fala, não tá dando para entender toda ela. Melhorou ou não? Acho que sim. Boa, desculpa. O que eu tava falando é que só o Arrascaeta tá, é remanescente desse time do Flamengo com relação àquele de 2019 do Jorge Jesus, que aliás acabou de bater o recorde de vitórias lá no Al Hilal. Então essa reformulação acabou sendo feita. Por exemplo, o Gabigol e o Bruno Henrique e Mauro, eles os dois são reservas. O Gabigol então é super reserva nesse time. A reformulação acabou que ela foi feita, né? Que era uma coisa que muita gente pedia no Flamengo nos últimos anos. De certa forma, ela vem sendo feita há algum tempo, né? Se você for observar, você pega assim, o time titular hoje. O Rossi chegou no ano passado. O Varela chegou no ano retrasado. O Fabrício Bruno chegou no ano retrasado. O Léo Pereira chegou em 2020. Ayrton Lucas chegou em 2022. Pulgar chegou em 2022. O De La Cruz nesse ano. Os pontas chegaram, o Cebolinha no ano retrasado e o Luiz Araújo ano passado e o Pedro em 2020. Então, além de serem jogadores, de não ter mais ninguém de 2019, exceto o Arrascaeta e o Bruno Henrique no banco, e o Gerson, que agora está fora de combate, está ali recuperando do problema dele renal, são jogadores que chegaram em 20, 21, 22, 23, 24, aos pouquinhos essa reformulação foi acontecendo. Então, acho que isso é importante também, porque acabou a panela. Tinha uma panela ali pesada, né? Tinha uma panela ali muito pesada, de jogadores importantes na história recente do clube, mas que eram ali um poder paralelo. E na incompetência da gestão, dos dirigentes,
quando aconteciam coisas como, por exemplo, o Flamengo tomar de 4-1 para o Fluminense, depois de perder para o... Ano passado, nessa mesma época, né? Só que foram as finais, agora a semifinal, Fla-Flu, o Flamengo também venceu o primeiro jogo por 2-0, jogando bem. O técnico era o Vitor Pereira. E aí, na quarta-feira, vencia o Alcas. O Alcas, um time fraquíssimo, lá no Equador, na primeira rodada da Libertadores. O Alcas até estava voltando de férias, tinha perdido jogadores em relação à campanha que o classificou para a competição e tal. Fez 1-0 no primeiro tempo, lá na altitude, jogando ali um jogo tranquilo e tal, controlando, como deve ser na altitude, né, sem forçar muito a barra. O jogo estava mais ou menos administrado, ganhando por 1-0. Segundo tempo, horroroso. Horroroso, uma coisa inexplicável. Não foi uma questão só de altitude, não foi cansaço, pura e simplesmente. Futebol ruim mesmo, desconcentração, falhas individuais gravíssimas. O Flamengo tomou a virada. Você não talvez do Alcas lá que entrou no segundo tempo, lá um reserva. Lá, o cara pesava 180 quilos, cara. O cara era um monstro. Quer dizer, parecia um futebol amador. O Flamengo perdeu para aquele time. Aí veio depois o jogo seguinte, que foi o Fla-Flu. Estava 2-0. Terminou 4-1 para o Fluminense. Placar agregado 4-3. É só ver os gols daquele jogo. Ninguém marcava, ninguém corria, ninguém competia. O que é aquilo? Aí o Fabrício Bruno sai no intervalo, ele é um cara que se manifesta mais, e dá uma entrevista para o repórter beira do campo, ali, aquela entrevista oficial ali da saída, e fala, estamos fazendo tudo diferente que o técnico pediu, ele não mandou fazer isso que a gente está fazendo, está tudo errado. É óbvio. Só se o Vitor Pereira fosse maluco para mandar jogar daquela maneira. Tinha alguma coisa ali? Claro que tinha, gente. Que comportamento era aquele? E no ano anterior com o Paulo Souza. Aí o técnico é demitido, recebe uma indenização que é maior do que a premiação se for campeão brasileiro. Então, economicamente para o cara é bom, embora profissionalmente seja ruim, seja mandado embora, né? Ele poderia ganhar títulos e tal, fazer um trabalho de destaque. E o técnico vai embora e os jogadores, ninguém é cobrado. Não estou falando que tem que mandar embora, não é isso não. Cobrado, ninguém é cobrado. Não tem um dirigente com, sabe, coragem, condições, ia falar outra palavra, para chegar lá e falar, vem cá, que negócio desse aqui, meu irmão? Não, fica por isso mesmo. Passou, seguimos, aí entra outro. Então, vai ser uma máquina trituradora de técnico e agora acho que ela perdeu esse motor, né, que não tem mais. Porque foram embora vários jogadores ali que formavam um núcleo duro muito complicado. Você pode observar que depois do Jorge Jesus, quando chega, ele bota lá na mesa, né? Mas aí, além da personalidade, do tamanho do cara, era um momento que esses jogadores não tinham títulos pelo clube. Alguns não tinham mais do que título estadual, o caso do Bruno Henrique, do Gabriel, por exemplo. Então havia fome e um pouco mais de humildade. Os caras estavam chegando, querendo fazer história. Já os outros chegaram e encontraram um grupo vencedor e lá nas alturas, né, exaltados, os jogadores ídolos do clube, a torcida aplaudindo o tempo todo. Aí você vê quem que deu certo, que ganhou títulos. Rogério Ceni, que até para mim é surpresa, pelo seu temperamento, compôs com os caras. O Rogério fez um negócio que nem o Jorge Jesus fez. Ele colocou o Diego para jogar de volante, o Arão na zaga, todo mundo jogou. Todo mundo jogou. O Diego era reserva com o Jorge Jesus. E o Diego era liderança importante no elenco, né? Com o Rogério ele jogou, foi campeão brasileiro assim. Ganhou Carioca, Supercopa, Taça Guanabara, ganhou 4 troféus e jogou dessa maneira. Porque o Rogério compôs com eles, conseguiu trazer os caras para o lado dele. E o Dorival idem, que é a característica conhecida do atual técnico da seleção brasileira. E conseguiram títulos. Quem, de alguma maneira, bateu de frente, se deu mal. Aí o Casão lembrou bem. O Tite tem tamanho para colocar Bruno Henrique no banco. O Gabigol ele mantém no banco, já herdou o Gabigol no banco dos tempos do São Paulo e manteve, apesar de muita gritaria aí, que agora não faz sentido, até pelo comparativo dele com o Pedro, né, em números, em atuações e tudo mais. Então o Tite pode fazer isso. E os outros não tinham história aqui no Brasil. Técnicos estrangeiros chegando e tal. O Paulo Souza ainda chegou com uma missão de mudar tudo, de passar uma vassourada geral, mas não teve respaldo e também cometeu seus erros. Então, assim, a gestão atrapalha demais, ela é péssima, péssima. Mas com o Tite é um pouco diferente, porque ele de fato tem tamanho e conhece o jogador brasileiro, conhece, né, as milongas daqui. Eu acho que consegue contornar isso de uma forma melhor. Tanto que o próprio colega Fred Gomes, do site GE, publicou algumas semanas uma matéria sobre, foi qual jogo? Foi que o Pedro foi bater o pênalti e perdeu. Agora não lembro contra quem foi. O Pedro bate, acho que foi Volta Redonda, não me lembro de adversário exatamente, mas o Flamengo está ganhando o jogo, o Pedro vai sair, vai entrar o Gabigol, e aí o Pedro vai bater o pênalti. Ele até bate e perde. E o Gabigol à beira do campo começa a pedir para entrar rápido, para ele poder entrar e bater o pênalti. E aí ele fala para o Tite finge que não está vendo, ou não viu, sei lá, não respondeu. Aí no vestiário ele teria chamado o Gabigol na frente dos demais e chamou a atenção. Falou, cara, quem está em campo bate o pênalti. Se você estivesse em campo para ser substituído, você bateria e sairia depois. Foi o que aconteceu com o Pedro.
e dizendo que o mais importante é o interesse coletivo, não dele. Porque, é claro, jogadores à beira do campo. Deixa, parece pelada, né? Pô, sai que eu quero bater o pênalti para fazer um gol. Isso não existe, pô. Não existe, mas é porque é reflexo do... Pancadas, ontem ficaram na academia, a expectativa é que hoje voltem até a campo, não seja nada preocupante para esse jogo de sábado, e aí o Flamengo possa ter, basicamente, força máxima para esse jogo contra o Fluminense, bem próximo de chegar a mais uma final. 25 gols marcados e apenas um sofrido com a equipe sub-23, empate 1-1 com o Nova Iguaçu. Uma campanha impressionante do Tite nos últimos 10 anos aí, pelo que a gente fez de soma ontem, colocamos até em um VT. O Flamengo não tinha um saldo de gols tão bom há tanto tempo assim, pelo menos na última década. Glaucia. Boa, Pedro, obrigada pelas informações, um beijo para você, boa sequência de trabalho por aí. Vamos ver o que o De La Cruz também falou sobre esta partida, este clássico contra o Fluminense. Descansé, foi el día de ayer fue descanso, hoy ya de nuevo a la actividad, enfocarnos en el próximo partido que va a ser más difícil del que pasó. Creo que a medida que fueron pasando los minutos e... Tem jogado muita bola. Legal ele falando nessa parte técnica, acho muito legal, como às vezes a gente fica em entrevistas, em coletivas e não fala do jogo, ele falando de ambidestria, vejo muita gente discutindo. Mais que isso, né? Eu acho legal essa consciência do atleta, de entender as suas potencialidades, inclusive, as suas capacidades, assim, né? Eu acho legal que ele fez a pergunta sobre isso, que conseguiu captar essa situação, porque realmente ele trabalha muito bem a perna esquerda. Não se considera ambidestro, mas perto da gente ele é muito mais ambidestro. Mas assim, é um jogador que realmente, como a gente falava, no River era imprescindível, aí ele teve uma lesão, aí o próprio River não encaixou tão bem, ele não vinha num nível tão alto. Agora, nesse Flamengo, como tá encaixadinho, é complicado, hein? Aí ele, assim, o problema de saúde do Gerson... Aliás, a gente pode fazer a análise dele nessa semana, né? Vamos pegar o jogo dele contra o Fluminense, vamos fazer. O problema de saúde do Gerson tirou um problema do Tite, que era compor o meio de campo com Arrascaeta, Gerson, Pulgar, que é óbvio, e De La Cruz. Isso mexe na formação da equipe. Porque aí tinha Cebolinha e Pedro. Obviamente, ele ocupa a vaga com o Arrascaeta e abre um espaço no time, que é para ter um jogador do lado direito, que é o Luiz Araújo, com o Cebolinha. O time fica super equilibrado nesse sentido, em termos de função, posição, essas coisas. Vamos ver quando o Gerson puder voltar, assim, ele volta com o time encaixado. É mais difícil para ele. E é legal ver o jogador falando em que ele faz para melhorar, para ser melhor no dia a dia. Porque ao jogar com mais facilidade com a esquerda, e isso não é natural para ele, por isso que ele treina, o que acontece? Ele perde menos tempo. Eu não preciso dominar, trazer para a direita, ajeitar o corpo para poder fazer um passe. Isso alguém já te adiantou. Com isso, você já perdeu a bola. E com esta vantagem que ele está treinando, com isso que ele está adquirindo, a bola já partiu. Então muda. E o legal também, o Renato olhou para os números, eu tive a mesma percepção. Aquela tela esconde o De La Cruz. Não tem. Você fala assim, normalzinho. Só que o ritmo dele. Porque o ritmo dele não está aparecendo, que ele dá à equipe, não está aparecendo na assistência e nem aparece no placar com os gols, mas aparece no jogo. Bom, quer ver? Um lance. A jogada aquela bola, ele faz o passe para o lado esquerdo, a bola vai para a linha de fundo, é cruzada pela Arrascaeta, não é isso? Sim. Gol do Pedro. Ele é o passe anterior à assistência, não aparece? Sim. Só que sem aquele passe, a bola não entra no fundo e não está na área. Boa. A gente tem mais números aí, inclusive, para falar deste Fla-Flu. Na tela pra gente. Marcelo é o personagem do lado do Fluminense que completa um ano desta volta para casa, podemos falar assim, de Marcelo, né? Em 2023 foram 32 jogos, 96,9% como titular, 70,1 minutos por jogo, 2 gols, 1 assistência. Neste ano, em 7 jogos, 57,1% como titular, 47 minutos por jogo, não marcou ainda e também não deu assistência. Os números do Marcelo desde que voltou ao Flu. Não, teve um impacto muito importante, porque assim, a gente tá falando de um jogador extra classe na posição dele. Acabou, para mim é um dos caras
muito acima da média, é um dos laterais históricos que a gente tem no Brasil. Sem dúvida. A questão do Marcelo sempre foi física. Saúde, se tá bem, se não tá. Acho que na temporada passada o Fluminense conseguiu dosar bem. Acho que de uma maneira geral ele esteve presente nos jogos que mais importavam. Então o plano deu certo. Esse ano ele já tem um pouco mais de dificuldade. O ano tá só começando. O próprio Fluminense tentando se encaixar também, tentando se ajustar. A gente tem que lembrar que o Fluminense ele começa depois dos outros, né? Ele liga os motores depois dos outros. Então o Marcelo tá tendo um pouquinho desses problemas físicos, mas assim, se repetir todo o planejamento que foi feito na temporada passada, ele pode ter mais um ano de muita importância. Outra vez, não é um cara que tem muito gol nem muita assistência, mas é outro cara que o jogo passa muito por ele. Ele é um lateral que flutua por dentro, que constrói muito. O estilo de jogo do Fluminense é muito importante. Acho que é isso. Acho que até aqui tem funcionado. De uma maneira geral tem funcionado. Quem não gostaria que o Marcelo tivesse 25 anos? Que jogasse todos, que passasse que nem uma bala pelo lado. Todo mundo queria, mas aí tem que entrar na fonte da juventude do pica-pau lá, sabe? E se isso acontecer, ele vai jogar na Europa outra vez. Não fica nem aqui, exatamente. Não vai ficar aqui. Real Madrid liga de novo. Liga de novo. Olha, o Mendy, foi o Marcelo, cara. Pode pôr o Marcelo. Né? A ter o seu próprio estádio. O presidente Rodolfo Landim, ele entrou com um pedido oficial para a Caixa Econômica Federal para a construção do estádio na área do gasômetro, no Rio de Janeiro. Seria um estádio próprio, que daria muito mais dinheiro ainda para o Flamengo. E outra, né, Mauro? Qual seria o futuro do Maracanã? Agora, deixando claro, isso não é a conclusão de que o Flamengo vai ter seu próprio estádio, né, Mauro? A Caixa vai ter que analisar o pedido, como seria esse financiamento, e ainda tem alguma pendência com a Prefeitura do Rio ou não? Já está tudo aprovado? O primeiro ponto que é preciso frisar é que assim, o Flamengo não apresentou exatamente um projeto. O projeto seria um projeto de arquitetura e tal, como é que vai ser. O Flamengo apresentou uma ideia do que ele pretende fazer, qual seria a utilização do estádio, o que pode gerar de receita, o que pode valorizar o local, porque a Caixa não é dona. Primeiro, aliás, o que tem de fake news... Nossa Senhora, impressionante. Esse assunto é prato cheio, porque tem muita gente apavorada com a possibilidade do Flamengo ter um estádio. Tem gente que está arrancando os cabelos, tirando as calças pela cabeça e tudo, porque sabe que o poderio do clube... Veja o caso do Palmeiras depois do Allianz Parque. Como cresceu em sócio-torcedor, né, como o clube teve um crescimento. Então, há um temor de muitos torcedores de times rivais, e gente da mídia também, de que o Flamengo tenha o seu estádio. Porque ele pode ser mais forte esportivamente se o estádio for bem construído, que o Maracanã é uma roubada. Maracanã é uma roubada danada, né? Maracanã, além de todas as questões do estádio, é ruim de acústica, a torcida fica longe, é um estádio feito para a Dona FIFA, para a Copa do Mundo, não é um estádio com o conceito dos estádios de futebol que você faz hoje pensando em ter atmosfera, fazer daquele ambiente ali um ambiente favorável ao seu time e difícil para o adversário. Então as pessoas sabem que isso pode fortalecer muito ainda o clube que está bem à frente dos outros aí na questão financeira. Mas o que eles apresentaram foi uma ideia do que eles querem fazer, para daí dar outros passos. E existem vários outros elementos aí envolvidos. Claro, vai envolver a prefeitura, porque tem questão de trânsito, etc e tal. Isso que eu ia falar, prefeitura, Mauro, já tem alguma coisa aprovada? Não. Mas o prefeito se demonstrou à vontade, tem interesse, porque ali naquela região... Tem o Terminal Gentileza, está havendo uma revitalização daquela área, que é uma área morta do Rio de Janeiro, né? E é óbvio que um estádio de futebol ali, ele pode ser movimentar a área. Um alavancador ali de movimento. Não só em dia de jogo, mas sempre. O estádio está ali, a pessoa faz visitação, você passa ali e vê aquele... Né? O cara está chegando de avião no Rio de Janeiro, vai ver aquela região toda ali, que está toda degradada há décadas, né? Toda recuperada, e o estádio do clube ali, à beira do praia. E tem isso, porque tem muitas empresas ali ao redor, né? Pode ser área de almoço, restaurante, shopping. Museu, caramba. Exato. E ali o que acontece? O Flamengo faz o estádio aqui, ao redor, tem o terreno que a Caixa, ela é um fundo de investimento que é dono do terreno, e a Caixa Econômica é gestora porque é ligado ao fundo de garantia. Então a Caixa faz a gestão, não é dona, o terreno é privado, ele não é público, tem que ser comprado, não vai ganhar, não existe isso, não acredite nessa balela, isso é mentira. Aliás, eu até sempre aconselho, quiser saber tudo sobre o assunto, tem um canal no YouTube chamado Mundo na Bola, feito por um cara chamado Fabrício Kika. Ninguém no universo conhece esse assunto, estádio de futebol, mais do que esse cara. Pode ter um gringo lá fora, e deve conhecer talvez tanto quanto ele, mas é impossível, o cara sabe tudo. É absurdo, ele é um cara que estuda o assunto
extremamente competente. Ele faz lives lá, explica tudo, tintim por tintim, mostra. É lá que você tem que buscar informação sobre esse assunto se você quiser realmente ficar informado. E não ficar ouvindo abobrinha e blá, blá, blá. Então, esse, eu não diria que é um grande passo. É um passo porque conseguiram mostrar, pelo menos agora, que foi uma falha antes. Teria procurado a Caixa sem pelo menos uma ideia. O que a gente quer fazer aqui é isso. Nosso modelo é esse, a ideia é fazer isso. Vamos fazer o estádio e tal. E a Caixa quer o quê? Aquilo ali não está gerando prejuízo, porque os terrenos estão parados. O estádio vai ser interessante no sentido de valorizar os outros terrenos ao redor para que outros investimentos aconteçam ali. A grosso modo é isso. Então, esse é um passo, mas é um primeiro passo, eu diria. Não é um grande passo ainda. Aí tem que ver qual vai ser o desdobramento disso. Mas você acha que o Flamengo vai ter seu próprio estádio? Pelo que você está vendo ali da movimentação. Assim, se o Flamengo, de fato, for para cima agora e comprar o terreno, tem que comprar o terreno. Comprar o terreno, aí vai sair. Acho que aí vai sair. Aí como vai ser, eu não sei. Se vai ser com venda de 30% de SAF, como o Landim pretende fazer, se vai ser de uma outra forma. Vai ter um novo presidente no ano que vem. Isso também é difícil até falar, porque a gente não sabe o que vai pensar o novo presidente. Quem vai ser o novo presidente, né? Mas eu acho que se comprar o terreno, vai sair. Eles não vão comprar um terreno para deixar lá e o terreno é nosso, botar pedra fundamental. Não vão fazer isso. Se comprar o terreno, vai sair. Claro que tem que passar por uma série de aprovações, como foi o do Corinthians, por exemplo. Lembra? Tinha os tubos da Petrobras, teve que arrancar. Ali foi um gasômetro. A vaca. Tem uma questão de... Uma vaca que morava lá. Tinha tudo lá. É verdade. Que loucura, irmão. Cara, Eles apropriaram o terreno. Fazer uma mesa redonda, o Alessandro Silvestre queria matá-lo. Toda semana ele ia lá e mostrava a vaca. Era a casa da vaca. Quando foram tirar a vaca, ela correu atrás dos caras. É verdade, pô. Tinha vaca também. Lá no do Flamengo não dá, né? Vaca não tem, mas o terreno, como foi o gasômetro, tem a questão da contaminação do terreno, se tem um processo de descontaminação que ele tem que fazer, tem uma série de questões técnicas e burocráticas e políticas que vão ser envolvidas. Mas o primeiro passo é o quê? Querer comprar o terreno. Agora, que fique claro, o terreno não é público, o terreno não é da Caixa, a Caixa é gestora. Aliás, as pessoas não entendem. Por exemplo, por que o Corinthians fala da dívida do estádio com a Caixa? O dinheiro não foi a Caixa que emprestou, foi o BNDES. Só que você não pega dinheiro com o BNDES direto, tem que ter um banco garantidor. E o banco garantidor dessa operação foi a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa garante ao BNDES que ele vai receber o dinheiro que ele prestou, que é o Banco de Fomento do país, né, federal, o banco de Fomento do governo, e a dívida de quem pegou o dinheiro emprestado passa a ser com esse banco garantidor, que foi a Caixa, poderia ser o Banco do Brasil, alguma outra instituição bancária. Por isso que a Caixa está nessa pauta do Corinthians e do estádio de Itaquera sempre. Mas o dinheiro foi do BNDES na linha de crédito da Copa do Mundo. Muito generosa, por sinal, juros baixíssimos. Era uma maravilha aquilo ali, porque eles queriam construir estádio para a Copa do Mundo, então o BNDES fomentou. O Flamengo nunca pegou dinheiro com o BNDES. Tem outra fake news. O Flamengo pegou dinheiro com o BNDES porque o Bandeira de Melo trabalhava lá e era presidente. Nunca foi presidente de nada. Ele era um funcionário de carreira ali, na seção que ele trabalhava, ali um chefe de seção, coisa parecida. Era isso. E o Flamengo não pegou dinheiro com o BNDES. O Flamengo fez a sua recuperação de outras formas. Não tem BNDES na jogada. Agora pode ser até que possa pegar. Essa é uma das maneiras. Você pode chegar amanhã e falar, BNDES, eu vou desenvolver uma região aqui da cidade com a construção de estádio, quero um empréstimo. Se você tem uma pequena empresa, uma indústria, pode ir ao BNDES também e pegar o dinheiro emprestado. Ele existe para isso. Aí você vai ter que seguir todas as regras e pagar. É só pagar. Agora, eu acho que, respondendo a sua pergunta, se comprarem de fato o terreno, que a intenção agora é comprar o terreno, eu acho que vai sair. Mas isso é coisa para 5 anos. Menos que isso é muito improvável. 5 anos do momento que definiu. Pronto, comprou o terreno, vamos começar aqui a tocar a documentação, a parte burocrática e política, as aprovações. Acho que 5 anos, mais ou menos, para isso. E o Maracanã, o que vai ser do Maracanã? Vai jogar o Fluminense? Vai jogar o Vasco, que quer jogar lá toda hora, não quer? Vai jogar lá? Mas o Vasco não joga lá toda hora, né? Os Vasco usam muito São Januário. E querem ainda reformar São Januário, né? Detalhe, o Flamengo vai ficar jogando lá, se o Flamengo pegar a concessão com o Fluminense, é por 20 anos. O estádio levaria 5, 6 anos, sei lá, para ficar pronto. O Flamengo vai continuar jogando lá um bom tempo. E depois que inaugurasse o estádio, né, o Flamengo vai jogar lá contra o Fluminense, quando o Fluminense for mandante, contra o Vasco nos clássicos. Eventualmente, alguns outros jogos possam acontecer lá. Enfim. E aí o Fluminense joga, o Vasco quer mandar um jogo, outro joga. Aí é problema do governo do estado, ou do Flamengo e do Fluminense, enquanto eles forem gestores do estádio por 20 anos. Mas a ideia do Flamengo é ter o estádio, sei lá, vai jogar futebol feminino. O Flamengo tem mais 20 anos de Maracanã? Não, se ganhar a concessão. Tá. E ele e o Fluminense estão brigando para conseguir a concessão do estádio. Então, Agora, você acha que se o Flamengo for construir o estádio, ele vai continuar nessa concessão? Não, ele tem que continuar, a não ser que exista uma cláusula de saída, não sei se isso existe nesse edital. Ou diminuir o tempo, né? Não ser 20 anos. Eu acho difícil porque você está junto com o Fluminense nessa, e você larga o Fluminense na mão do nada.
Acho um pouco complicado, mas pelo que eu já conversei com pessoas do clube outras vezes, a intenção é pegar o Maracanã para garantir a gestão do Maracanã por 20 anos e tocar a obra do estádio com calma. Quando o estádio ficar pronto, né, conseguindo levar isso adiante, vai ficar com o Maracanã e com o estádio durante um tempo, os dois. Um junto com o Fluminense, cedendo para o Vasco, quando o Vasco quiser e tal, e o outro que vai ser a prioridade. Em determinado momento vai acabar o contrato e acabou, ponto final, seguimos. Se o Maracanã não der prejuízo para o Flamengo, ou custar barato, né? Porque o que acontece? O Maracanã tem... Se você tiver curiosidade, acesse o site da FERJ, Federação do Rio de Janeiro, procura lá, competições, Campeonato Carioca, aí você entra lá e... Vamos falar agora de mercado da bola, porque de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por um ano ao Manchester United pelo atacante Antony. O Flamengo tem o desejo de contar com brasileiros na janela do meio do ano. Antony tem 24 anos e vive um momento de instabilidade lá no clube inglês, porque o atacante não tem tido espaço na equipe, que pagou quase 100 milhões de euros em 2022. Segundo o Júlio Miguel, os ingleses têm interesse de emprestar já na próxima janela e ver o Flamengo como um bom destino. Vale lembrar que os clubes já fizeram um negócio semelhante com o Andrés Pereira em 2021. Um grande empecilho ainda, de acordo com o jornalista, no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada em setembro do ano passado. Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do Antony é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol não ter sido feita. Então, tá aí a informação. Flamengo, portanto, segundo o jornalista Júlio Miguel, de olho no atacante Antony.